Olha só, Diego, os resultados dessa pesquisa indicam que tanto o Bolsonaro como o Lula já começam a receber a distribuição de votos dos dois, né, Ciro e Tebet, principalmente, que ficaram de fora dessa disputa. E essa distribuição é uma distribuição que praticamente mantém uma distância que a gente observava entre os dois candidatos do resultado do final do primeiro turno para agora. Quer dizer, o Lula ganha um pedaço e o Bolsonaro ganha outro. E por que eu estou chamando a atenção para isso? Porque muito se especulou, né, o apoio do Ciro e da Tebet como se ele fosse transferir todos os votos para o Lula. Isso não é verdade. Quem entende de pesquisa, quem trabalha com pesquisa, sabe que não é assim que o eleitor funciona, né? O eleitor é que toma essa decisão, não é o candidato que toma essa decisão. E o eleitor está tomando uma decisão de se dividir. Agora, só para dar mais um destaque importante para mim, para quem está nos assistindo, no final do primeiro turno, a Quest conseguiu capturar um efeito que acabou sendo um pouco discutido naquele momento, que a gente estava muito focado na intenção de voto, que era a pergunta sobre quem merece a segunda chance para governar o Brasil, Lula ou Bolsonaro. E naquele momento, embora só 38% diziam que votariam no Bolsonaro no primeiro turno, 44% diziam que ele merecia uma segunda chance. Ou seja, havia ali um indicador de que o eleitor podia mover-se do sábado para o domingo. Então, olhando para esse indicador hoje, para esse mesmo indicador, o que chama a atenção, Diego e Kennedy, é que o Bolsonaro aparece com 41% dos votos totais, mas 50% dos brasileiros dizem que Bolsonaro merece uma segunda chance como presidente. Ou seja, há espaço para que a disputa política dê a Bolsonaro aí ainda um crescimento. Ô Felipe, parabéns aí, boa noite para você. Felipe, olha só, a pesquisa Quest dá o Lula com 48, o Bolsonaro com 41. Ontem o IPEC dava 51 para o Lula e 43 para o Bolsonaro. Quando você vai para os válidos, o IPEC, divulgado ontem, dava 55 a 45, a Quest 54 a 46. Grosso modo, os números estão alinhados, né? Essa diferença da Quest aí, de 8 pontos percentuais, é uma diferença relevante, mas a gente sabe que temos aí quase 4 semanas pela frente. Você disse aí que vê um espaço para o Bolsonaro eventualmente avançar. O que você acha que vai acontecer, Felipe? Eu sei que você não tem bola de cristal, mas uma diferença dessa, e pela forma como os eleitores foram distribuídos, qual que é o grau de dificuldade para o Bolsonaro virar esse jogo? Ou o Lula tem um favoritismo que não é tranquilo, mas é um favoritismo claro? O que você avalia? Então, Kennedy, eu acho que você está tocando no ponto fundamental, que é, a partir desses dados, o que a gente projeta, né? Então, eu falei no meu primeiro comentário que o Bolsonaro tem espaço para crescer. Ele tem 41% de declaração de votos, mas pode chegar a 50%. Eu quero fazer o mesmo raciocínio para o Lula, para ficar até justo na minha análise, né? O Lula tem 48% e 51% dizem que ele merece uma segunda chance. Ou seja, ele também tem espaço para crescer. Portanto, para a gente entender o que de fato vai acontecer daqui para frente, Kennedy, a gente tem que olhar para um eleitor. Qual? O eleitor que acha que os dois merecem uma segunda chance. Porque há uma interseção entre esses dois mundos. São duas perguntas independentes, portanto, eles se cruzam. E quando a gente vai olhar para esse eleitor, ele é um eleitor pobre e um eleitor cristão. Ou seja, o que está em disputa na cabeça desse eleitor, por um lado, são os valores cristãos, e por outro, a questão econômica. Exatamente o motivo pelo qual esse eleitor é o eleitor que está em disputa, porque os dois lados estão, de certa maneira, atraindo esse eleitor usando mágicas diferentes, né, poderes diferentes. Um está atraindo pelo lado da economia, de falar que cuida melhor dos mais pobres, o outro está atraindo pelo lado dos valores. Então a disputa aí vai ser muito relevante. Na história política brasileira, nunca houve uma virada do primeiro para o segundo turno entre quem estava em segundo e o primeiro. A novidade esse ano é que o Bolsonaro é um incumbente. Então ele tem máquina política, ele tem instrumentos de mudança que geralmente os adversários não têm. Eu acho que essa é a grande vantagem dele. Agora, ele tem que tirar uma vantagem, Kennedy, muito grande. E hoje eu diria, a Quest já mostrou o Bolsonaro ganhando em São Paulo no primeiro turno, já mostrou o Bolsonaro ganhando no Rio no primeiro turno e mostrou o Lula diminuindo a diferença para o Bolsonaro em Minas. Eu acho que no Sudeste a coisa vai ficar empatada.
Eu agora estou muito interessado em ver como vai ficar o Nordeste, porque esse eleitor que acha que os dois merecem a segunda chance está distribuído mais no Nordeste do que no Sudeste. Acho que a disputa vai ficar interessante nessa região do país. E as rejeições, Felipe? Viu aqui que a rejeição de Bolsonaro caiu, a de Lula oscilou para baixo. Isso é um dado interessante, né? É sim, Diego. Por quê? A gente olha muito para a intenção de voto, né? Tirando a gente aqui, que tem espaço, eu sempre gosto muito de participar desses debates com você, Diego, né, com os jornalistas aqui do UOL, porque a gente tem espaço para conversar. Então, quer dizer, não é só a intenção de voto que importa. Quando a gente olha para a rejeição, os dois melhoraram o seu desempenho do primeiro para o segundo turno. Os dois, ao mesmo tempo. É a eleição dos presidentes, né? O fato de você ter presidentes muito fortes, isso faz com que o eleitor se sinta, né, potente na hora de votar. São mobilizações importantes. A diferença, Diego, é que as rejeições caíram, mas o humor hoje é mais favorável ao Bolsonaro. Por quê? Porque a expectativa criada de que o Lula ia ganhar no primeiro turno deu um balde de água fria no eleitor do Lula. Enquanto que o eleitor do Bolsonaro, que apareceu acima do esperado nas pesquisas, ele está eufórico. Então, esse humor nessa primeira semana, na minha visão, é favorável ao Bolsonaro, embora, tecnicamente falando, as duas rejeições caíram, o que significa que a disputa vai ser apertada, mas que Lula é favorito. Tem uma diferença de 10 pontos nas rejeições, não é isso? A gente sabe que o segundo turno é uma guerra de rejeição, ou seja, tem uma fatia do eleitor que vota contra quem ele não quer ver ali na presidência. Aí você falou bem, o Felipe, sobre a questão do apoio, o apoio de um nome como o da Tebet ou de um governador como o Zema não é uma correia de transmissão, não tem uma transferência automática. Agora, uma candidata como a Tebet, por exemplo, teve em São Paulo 6,3%, 6,4% dos votos, 50% mais do que na média nacional. Ajuda a quebrar resistências ou você acha que não? Ajuda a quebrar resistência, Kennedy, acho que sim. É que isso não é suficiente, no entanto, para decidir a eleição. Eu vou explicar por quê. O eleitor dela já está decidido, desde o primeiro turno, inclusive, para que lado ele iria. Ele estava só esperando, achava que era importante dar essa oportunidade para ela. Ela que foi muito bem nos debates, até que se comportou como alguém que sai mais forte da eleição. Né? O Tancredo é que gostava de dizer, você tem 4 maneiras de sair de uma eleição, uma delas é perder ganhando. E a Tebet claramente perde ganhando essa eleição, sai com um nome mais fortalecido. Então, nesse sentido, ela ajuda o Lula. Agora, você sabe que na minha cabeça, Kennedy, a maior contribuição dela está para além do voto, está no componente simbólico. E eu vou te explicar por quê. Entre a pesquisa de primeiro turno e essa, o maior movimento que a gente observou foi o crescimento do antipetismo. Eu vou te explicar. Quando eu pergunto para o eleitor do Bolsonaro, por que você vota em Bolsonaro? Lá, antes do primeiro turno, Kennedy, aproximadamente 30% me diziam que votavam no Bolsonaro para não deixar o PT voltar. Agora, nesta pesquisa, a gente teve um aumento de mais de 10 pontos, ou seja, chegando a quase 45% quem diz que vota no Bolsonaro para não deixar o PT voltar. Ou seja, isso instiga. O amálgama do eleitorado do Bolsonaro é o antipetismo agora mais do que parecia ser no primeiro turno. E a Tebet, nesse sentido, neutraliza um pouco isso, porque é um governo, o que o Lula está tentando fazer é aparecer como um governo de frente, e não um governo de PT. Né? Quando ele faz isso, ele pode diminuir essa rejeição em torno da ideia do petismo. Eu acho que essa contribuição ela é decisiva para o Lula. Em São Paulo, Felipe, eu queria uma análise sua. Eu sei que você não está com a pesquisa aí, mas a gente viu que, e vocês até captaram o crescimento do Bolsonaro em São Paulo. O Tarcísio de Freitas chegou na frente do Haddad. Quão difícil ficou essa eleição, especificamente para o Fernando Haddad? E com reflexo para o Lula, claro. Claro. Kennedy, falei isso diversas vezes. O PT não vence uma eleição em São Paulo desde 2002 para presidente. Quando as primeiras pesquisas da Quest saíram mostrando o Lula na frente, eu já dizia, olha, isso não é normal. O normal é o PT perder em São Paulo. Até que nas últimas 2 pesquisas a gente viu o Bolsonaro crescendo, o Tarcísio crescendo, o Marcos Pontes crescendo, e na última pesquisa a gente já deu o Bolsonaro virando para cima do Lula no estado de São Paulo. Então,
a melhor expressão que eu tenho para São Paulo é quando o meu Atlético vai jogar na La Bombonera. Se eu saio de lá com empate fora de casa, eu saio satisfeito demais. Quer dizer, para o PT, uma margem pequena em São Paulo já é suficiente. Agora, a projeção que eu faço é de que o Bolsonaro vai ganhar em São Paulo, né? E vai ganhar por uma margem parecida com a que é a do antipetismo no Estado, que é alto, né? E que alimentou outras campanhas, como a do Dória na última eleição. Então, o Haddad tem um caminho difícil pela frente. A união do Rodrigo Garcia com o Tarcísio já deu ao Tarcísio essa vantagem no primeiro turno, e a tendência é ampliar no segundo, né? Eu ainda não publiquei pesquisa em São Paulo, mas essa é a tendência quando a gente pensa no voto útil. Isso atrapalha o Lula? Claro que atrapalha. Porque não só o segundo turno em São Paulo aumenta o comparecimento, porque as pessoas tendem na política local a querer votar. Então, com um comparecimento maior em São Paulo, o Lula deve ter, né, menos votos relativos, e isso, obviamente, contagia ali o Sudeste todo. Então, eu acho que essa campanha do Tarcísio em São Paulo é uma campanha que prejudica o PT nacionalmente.